Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. E hoje para mais um vídeo de regras, onde eu vou explicar para vocês em detalhes como se joga Shipyard, um jogo de Vladimir Suchý, que foi lançado em 2009 e recebeu agora uma nova roupagem, uma segunda edição no ano passado, que está chegando agora no Brasil, neste ano, pela Mosaico, pela editora Mosaico Jogos. Eu estou aqui com esta cópia, então, para explicar para vocês como é que se joga este grande jogo. Tá? É um euro que demora aí de 60 a 120 minutos, como diz aqui na caixa, de 1 a 4 jogadores para maiores de 14 anos. Sem muita enrolação, vamos construir alguns navios comigo, Ou melhor, vamos ver como nós fazemos isso. Bora lá? Começando então pela preparação, vamos colocar esse tabuleiro aqui no centro da mesa, seguido deste outro tabuleiro aqui ao seu lado. Neste tabuleiro a gente vai deixar aqui, essa engrenagem apontando para a seta vermelha aqui de Start, beleza? Depois nós vamos pegar esse guindaste aqui que você vai montar a primeira vez que você receber, coisa mais chique. Pegar todos os tiles de navio para a gente colocar aqui, tá? Primeiro nós vamos pegar todos os tiles de popa, ou seja, a parte traseira do navio, embaralhar, colocar virado para baixo neste cantinho aqui. Depois nós vamos embaralhar todas as peças de meia nau, ou seja, o meio do navio ali, E o verso delas tem duas informações, a de número 1 e a de número 2. Nós vamos embaralhar em pilhas separadas, colocar de número 1 de um lado e a de número 2 de outro. E depois as peças de proa, a parte da frente do navio, embaralhar também e colocar aqui. Depois nós vamos pegar todos os tiles de recurso, que são esses daqui, de commodity, tá vendo? A gente vai também embaralhar e deixar no nosso guindaste. O guindaste todo montadinho nós podemos colocar aqui desse lado do tabuleiro. E agora nós vamos preencher esse tabuleiro aqui com as peças do guindaste. Começando então aqui pelas peças de recurso, de commodity, nós vamos pegar 5 commodities aqui e colocar nos espaços indicados. Agora nós vamos preencher a primeira coluna aqui, essa primeira linha da visão que eu estou vendo aqui, com só peças de popa. Então aqui vamos pegar do guindaste e preencher também. As duas colunas do meio vamos preencher com as peças do meio do navio, começando pela pilha de número 1. Nós só vamos usar a pilha de número 2 quando a pilha de número 1 ela se esgotar. E por fim, na última coluna, vamos preencher com as peças de proa. Com todo o tabuleiro preenchido, nós vamos pegar agora as peças de canais, que são essas peças aqui, um riozinho, o lago. Vamos deixar virado para baixo também, embaralhar e colocar aqui do lado do guindaste e virar 5 nesses espaços aqui indicados do lado do tabuleiro. Eu vou montar aqui uma preparação para 2 jogadores, mas eu vou mostrar e falar todas as diferenças numa partida para mais jogadores. Muito bem, agora vamos então para esse lado aqui desse tabuleiro aqui, antes de finalizar esse do meio. Vamos pegar todas as moedas do jogo e a gente pode colocar elas nessa área aqui do tabuleiro. Se você, por exemplo, não tiver uma área para colocar, você pode usar essa área aqui para armazenar as moedas. Agora vamos pegar todas as peças de ações, que são as peças nesse formato aqui, e vamos colocar nos espaços de ações nesse tabuleiro. Algumas delas têm o seu espaço indicado, Então, como vocês podem ver, essa peça aqui vem para cá, essa daqui aqui, e essa começa aqui. Essa peça aqui com duas moedinhas, 2 florins, que é a moeda do jogo, ela vem no último espaço, mas ela é só usada numa partida para 4 jogadores. Então se você jogar em 3 ou 2, como é a preparação que eu estou fazendo, a gente vai colocar essa peça virada para baixo, aqui no tabuleiro. As demais peças nós vamos embaralhar e colocar aqui aleatoriamente. Agora nós vamos pegar todos esses cubinhos brancos aqui e vamos colocar uma quantidade de cubos neste espaço, dependendo da quantidade de jogadores. Numa partida para 7 jogadores, você vai colocar 7 cubos aqui. Numa partida para 3 jogadores, você vai colocar 5 cubos. E numa partida para 2 jogadores, como é o meu caso aqui, eu vou colocar apenas 3 cubinhos. Um outro cubinho eu vou vir colocar neste espaço aqui, da engrenagem. Depois nós vamos pegar 4 cubos e colocar aqui no centro. Aqui no centro nós temos vários círculos. Então nós temos 4 aqui, nós temos que colocar os cubinhos, um em cada um deles, aleatoriamente, tá? Então posso pôr esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, por exemplo. Então cada círculo aqui, ele vai ter o seu próprio cubo. Depois nós vamos pegar todas essas peças retangulares, que são os funcionários, e separar pelo seu verso nós temos as peças de 1 e de 2. Numa partida de 3 e 4 jogadores você vai usar a pilha de
número 2. Tá? Numa partida de 2 jogadores a gente vai usar de número 1. Então nas primeiras partidas o manual recomenda que você separe as peças cinzas e verdes aqui, ó. A gente pode embaralhar e colocar um em cada um desses espaços, né, que tem aqui, ó, cada conjuntinho de espaço de 3, a gente vai pôr uma em cada uma delas, dessa forma aqui. O restante a gente vai embaralhar e preencher todos os espaços aleatoriamente. Terminada então a preparação do tabuleiro, vamos então para a preparação da área individual dos jogadores. Cada jogador vai receber um tabuleiro de estaleiro, que é esse daqui. O jogador vai pegar todas as pecinhas da sua cor. Note que as cores têm 3 cubos. Os 3 cubos são usados somente numa partida de 2 jogadores. Se você jogar em 3 ou 4 jogadores, cada jogador vai precisar somente de um cubo e os outros 2 podem voltar para a caixa. Neste meu exemplo eu vou acabar usando todos. Então o jogador pode deixar os cubos aqui por enquanto, junto com sua pecinha de navio, e o disquinho colocar aqui nesta área do tabuleiro, na trilha de pontuação. Eu vou montar aqui uma partida para 2 jogadores, mas eu vou exibir a área somente de 1, por questões de espaço, né, para ficar um pouco melhor aí para vocês. Então cada jogador ele vai receber uma peça de commodity dessas daqui, ó, que tem um carvão, um tecido e um trigo, tá? Então o jogador ele pode guardar aqui, né, no seu estaleiro, o outro jogador também vai receber um, e cada jogador recebe então 6 florins para começar. Essa área aqui do estaleiro o jogador pode colocar seus recursos, tá? Mas as peças que ele vai adquirindo durante o jogo, elas podem ficar do lado ou aqui, fica da forma como você se sentir melhor aí para organizar. E para finalizar a preparação nós vamos pegar todas as peças de contrato, que são essas peças daqui, ó. Nós vamos separar elas pelas suas cores, né? Vamos embaralhar as peças vermelhas e dar 2 para cada jogador. Depois vamos embaralhar as peças cinzas e também dar 2 para cada jogador. E todas as demais podem voltar para a caixa. Em partidas futuras, quando você estiver um pouco mais experiente com o jogo aí, o manual diz que você pode distribuir 3 de cada uma dessas cores, beleza? Por fim, que eu também tinha esquecido, nós vamos montar isso daqui, ó, esse organizador aqui, pegar todas as fichinhas de equipamentos de tripulação e colocar nos seus respectivos lugares que estão impressos aqui. E nós vamos colocar essa peça aqui do lado do tabuleiro também, né, ao alcance de todos os jogadores. Finalmente, finalizada a preparação, vamos ver como é que nós jogamos então Shipyard. Shipyard é um jogo onde nós vamos construir navios e é o principal objetivo do jogo. Tá? E eu vou mostrar para vocês como é que isso vai ser feito. Eu vou explicar como é que funciona uma rodada, antes de explicar todas as ações e as peças. No turno do jogador, nós temos 5 fases que nós vamos executar. A primeira fase é pegar a peça que você escolheu na fase anterior, ou seja, a ação que você fez, e colocar ela no começo aqui da trilha, tá? Isso não é feito na primeira rodada, eu já vou explicar as diferenças. Depois o jogador ele vai escolher uma nova ação para fazer naquela rodada. Em terceiro ele vai receber uma receita de acordo com onde ele colocou, né, o seu cubo para fazer a ação. Depois ele vai executar a ação, né, e nesse passo o jogador ele pode pagar 6 florins, ou seja, 6 moedas, para executar uma ação bônus, que eu já vou explicar em detalhes como é que funciona. E por fim, na sua rodada, se ele concluir um navio naquela rodada, aquele navio ele vai sair numa prova de mar, né, que é como você pontua no jogo. Dito isso, vamos explicar aqui então como é que isso vai funcionar, tá? E eu vou mostrar também as diferenças da primeira rodada, né, onde você não executa o primeiro passo, que você não tem nenhuma ação que você escolheu previamente. Então numa partida de 3 a 4 jogadores, como é que isso funciona? Um jogador ele vai pegar um cubo, né, o primeiro jogador, e ele vai colocar aqui em uma das peças e fazer a ação. Depois o próximo jogador também vai colocar um cubo, né, fazer a ação, o outro jogador também. E a partir de então, né, na segunda rodada, os jogadores eles vão começar a retirar os cubos, né, das ações que eles fizeram. E aí como é que isso vai funcionar? A primeira coisa da rodada é você pegar, vamos supor que é a vez do jogador azul, você vai pegar o cubo e a peça que você utilizou, colocar a peça no começo, né, no primeiro espaço aqui e empurrar tudo para a esquerda, ó, girando assim a engrenagem. Depois, né, esse é o primeiro passo do turno. Segundo passo do turno, o jogador ele vai colocar um cubo, né, para escolher uma nova ação. E nesse momento o jogador não pode escolher a ação que ele acabou de liberar aqui, né, no caso o primeiro espaço. Então ele tem que escolher qualquer uma das outras ações. Vamos supor que o jogador escolheu fazer essa ação aqui. Depois de escolher, ele vai receber a receita. Ele recebe um florim, ou seja, uma moeda, para cada peça de ação na frente daquele que escolheu, que tiver cubos nela. Então, nesse caso, ele receberia uma moeda. Agora, se ele tivesse escolhido este cubo aqui, essa ação, ele receberia 2 moedas. Então, essa é a fase de receber receita, né? E o primeiro jogador
Ele nunca vai receber porque ainda não tem cubos ali. Depois o jogador ele vai fazer aquela ação e ele pode pagar 6 florins para executar uma ação extra. Tá? E aí isso é muito importante porque essa ação extra pode ser qualquer ação, inclusive aquela que ele liberou, só não pode ser a ação que ele acabou de botar um cubo. E o jogador ele pode escolher fazer a ação extra antes de executar a ação do cubo mesmo, onde ele colocou, né? Então nesse caso aqui ele vai fazer uma ação de alugar canais, que eu vou explicar. Vamos supor que ele pagou 6 moedas para fazer uma ação extra, e ele escolheu fazer essa daqui de pegar commodities. Ele pode fazer essa primeiro, ou essa, a ordem ele que define. E aí por fim, né, se ele terminou o navio, ele vai fazer a prova de mar. Eu vou explicar agora como é que vai funcionar numa partida de 2, que é o que eu vou usar aqui, né, como é que funciona a colocação dos cubos. Em 2 jogadores, né, nós vamos usar 3 cubos. Por quê? A primeira ação que nós fizermos, né, no jogo, nós vamos colocar aqui 2 cubos nela. Vamos executar a ação de todas as formas que eu já expliquei aqui numa partida de 3 a 4. Depois o próximo jogador também vai vir colocar, né, 2 cubos. Voltou para o jogador azul, ele vai pegar o seu cubo restante e colocar em uma peça também. E assim que ele colocar, ele também já vai receber a receita, tá? Inclusive por peças que estão com cubos dele. Nesse exemplo aqui ele ganharia 2 moedas, porque 2 peças de ações à frente da que ele escolheu tem cubos nela, independente se são 2 cubos ou 1, ou se os cubos são seus ou não. E por fim o jogador rosa vai escolher uma ação, vamos supor que ele escolheu essa daqui, ele ganhou 3 moedas. Executou sua ação. E aí então, quando tiverem todos os cubos na mesa, como é que funciona uma partida de 2 jogadores? Primeira coisa, você vai pegar a peça de ação que tem 2 cubos, ou seja, foi a ação que você fez há mais tempo. Você vai tirar um cubo dela, colocar na peça de ação com o seu outro cubo, deixando então 2 cubos, tirar o seu cubo, tirar a peça, colocar aqui e empurrar para a esquerda. Depois ele vai executar as ações normalmente, né? Colocando um cubo, recebendo a receita, fazendo as ações, e é assim que funciona o jogo, né? A mecânica do jogo. Fazendo isso, a engrenagem ela vai girando, né? E as rodadas vão avançando. Tá, e como é que funciona isso? Quando o cubo chegar nesse espaço, ele vai cair. E aí ele não vai conseguir andar mais, vai ficar travado aqui a engrenagem. Quando isso acontecer, o jogador vai terminar seu turno normalmente. E por fim, antes de passar para o próximo jogador, nós vamos tirar um desses cubos aqui, que são os marcadores de rodada. Vamos tirar. E aí então, quando o próximo jogador for jogar e ele for empurrar aqui, né, ele for colocar uma peça, a engrenagem ela não vai mover, né, você vai tirar o cubinho aqui, mover a engrenagem, né, e colocar o cubo de volta e continuar jogando. Quando acabarem os cubos aqui, nós vamos jogar mais uma vez até cair aqui o cubinho, e aquela vai ser a última rodada, mas eu já vou explicar como é que isso funciona mais pra frente. É só para explicar a mecânica do jogo, como é que funcionam as rodadas e os turnos. Muito bem, eu vou explicar agora então cada uma das ações do jogo. Começando aqui pela a ação que não está nesse jogo, né, que é a ação de 4 jogadores. O jogador que escolher fazer essa ação, ele ganha 2 moedas. Simples assim. Essa ação, como nós falamos, só entra numa partida de 4 jogadores. Próxima ação do jogo é alugar canais, que é uma ação bem simples, né? Quando o jogador ele escolher fazer essa ação, ele vai pegar um desses peças de canais aqui do tabuleiro para ele, né, e colocar do lado do seu tabuleiro. O custo da peça está impresso aqui no tabuleiro, então a primeira peça ela é grátis, as outras 2 custam 1 e as últimas 2 custam 2. É 2 o quê? Florins, moedas, beleza? Então se o jogador quisesse, ele pagou aqui uma moeda, pegou este canal, ele vem aqui pro lado dele, né, do seu tabuleiro. Todas as peças são arrastadas e nós viramos uma nova. É uma ação bem fácil, bem simples. Depois que ele pegou a primeira peça, as próximas peças que ele pegar, elas têm que conectar nessa peça, beleza? Então você vai aqui fazendo um caminho, né, um canal. E depois que você conectou, você não pode mais rotacionar ou mexê-las de lugar. Próxima ação do jogo, vamos aqui para a ação de pegar commodities, que também é uma ação bem simples. O jogador que escolher aqui pegar commodities, ele vai comprar uma das peças de commodity, também pelo custo aqui impresso ao seu lado. Essas 2 peças custam 2, essas custam 1 e esta é de graça. Então vamos supor que o jogador pagou 2 moedas, pegou essa, desce todas, né, toda a coluna e vira novas peças. E essa peça vem para sua área de jogo, né, ele vai poder vender ou trocar essa peça numa ação futura. Uma ação também bem fácil e bem simples, né? Vamos então agora para uma das principais ações do jogo, que é construir o navio.
Então é essa peça aqui. O jogador que escolher fazer essa ação, ele pode comprar de 1 a 3 peças de navio aqui do tabuleiro. E como é que funciona a ação de construir navios? Nós podemos pegar então 3 peças aqui do tabuleiro, até 3 peças, né? E o custo vai estar dependendo da fileira que ela está, né? Então se eu pegar qualquer uma dessas peças custam 2, essas aqui também, essas 1 e essas últimas são de graça. E aí eu posso pegar quantas eu quiser de qualquer lugar, tá? Pagando os seus custos. Vamos supor que eu quero essa peça, eu quero essa peça aqui e essa peça aqui. Então essa peça custou 1, essa aqui também custou 1, essa custou 0, eu tenho que pagar 2. E eu vou pegar essas peças e colocar no meu estaleiro. E nós temos os espaços aqui onde nós vamos colocar. E aqui é uma decisão bem importante, porque depois que você colocou ela não vai sair de lá até que o navio esteja concluído. E para colocar, né, as peças aqui, nós temos algumas regras que são bem importantes. Você nunca pode colocar uma peça de uma forma que nunca vá concluir um navio. Tá? Todo navio ele precisa de no mínimo uma popa, uma proa e uma meia nau. Então isso aqui é o menor navio que você vai conseguir fazer no jogo, né, de 3 peças. Mas você pode fazer um navio, ó, de até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meia naus, né, uma proa e uma popa. Ao colocar as peças aqui, né, as regras que eu tenho é simplesmente que elas têm que formar um navio, né? Elas têm que ser possível de formar um navio. Então eu não posso, no momento, não colocar uma proa aqui ou aqui, porque eu não teria espaço, né, para concluir um navio. A mesma coisa com a popa desse lado, né, e para cá. E a meia nau também, né, não pode ir nas pontas, porque isso nunca seria possível concluir um navio, tá? Então isso aqui é um posicionamento ilegal. Agora, isso daqui é um posicionamento legal, tá? Se eu colocar uma proa aqui e uma outra aqui, não tem nenhum problema, porque quando este navio for concluído, ele vai sair e liberar espaço, e essa outra peça também vai poder ser concluída, tá? Então isso é bem importante, a gente tem que ficar sempre atento a isso. E aí eu posso então colocar as peças das formas que eu quiser, né? Espaçado, posso conectar. E isso aqui vai determinar no final se eu concluir um navio ou não. Para mim concluir um navio eu tenho que ter as 3 peças mínimas que eu falei e sem nenhum espaço. Então isso aqui ainda não é um navio, porque está faltando uma peça aqui, ó. Quando eu colocar uma peça de meia nau aqui, então sim vai concluir o navio. Depois de comprar as peças, você vai deslizar todas elas para baixo, né, deixando os seus custos mais baixos, e repor aqui as peças de acordo com as pilhas respectivas. Muito bem, eu já vou explicar em detalhes aqui as peças de navio e para que elas servem, como elas pontuam, mas vamos continuar seguindo aqui com as ações do jogo. As 4 ações que faltam eu explicar agora, todas elas estão relacionadas a este rondel aqui, tá? A esses 4 círculos aqui. Bem simples, bem intuitivo também. Vamos começar aqui com essa do centro, menorzinha, que é de pegar tripulação. Então o jogador que escolher fazer essa ação, ele vai pegar o cubo daquele setor, no caso aqui é da tripulação, e vai mover um espaço no sentido horário. Então ele vai mover esse cubo para cá. Ele pode, se ele quiser, mover espaços adicionais pagando uma moeda por cada espaço, tá? Então se ele quiser mover para cá, uma moeda, para cá 2 moedas, e se ele quiser voltar para o espaço que ele estava, 3 moedas. O jogador é obrigado a andar, tá? Então se eu vou fazer ação, eu tenho que andar um espaço e depois eu decido se eu vou pagar para andar mais ou não. E aqui é bem intuitivo, se eu parar aqui eu vou ganhar um soldado, que é uma dessas fichinhas aqui, ó. Vou guardar aqui com meus recursos. Se eu parar aqui eu vou ganhar um foguista, que é este carinha aqui. Aqui eu ganharia um empresário, que é o carinha verde. E nesse primeiro espaço nós ganharíamos um capitão, comandar o navio. Uma ação bem simples também, anda, paga se você quiser andar mais, onde você parou, ganha a tripulação. Vamos para o próximo círculo então, que é esse aqui, ó, que é o branquinho, né? O branquinho aqui são equipamentos para o nosso navio. Mesma coisa, o jogador parou aqui, anda um espaço, se quiser, né, no sentido horário, se quiser andar mais, paga uma moeda. Onde ele parar, ele pega o equipamento, né, podendo ser uma chaminé, podendo ser uma grua, uma vela ou um canhão, as 4 opções aqui. Agora, este outro aqui, vocês podem ver, né, que essa ação aqui, a Rô fala que parece uma ferradura, realmente parece, ó.
que é esse espaço aqui, tá vendo que não tem nada nesse espaço? Então é essa trilha aqui. Esta é a única trilha que você não pode pagar moeda para andar mais, tá? O jogador que escolher vir aqui, ele vai andar um espaço no sentido horário e não pode andar mais, ele tem que parar naquele espaço. Tá? Se ele tivesse aqui o cubo e fosse andar, ela pulava para cá, beleza? E aqui é a ação que nós vamos vender ou trocar peças de commodity. Então você vai escolher uma das suas peças e vai trocar, vender elas. E aí para vender elas nós temos algumas opções. A primeira delas é vender elas por dinheiro, né, ou seja, por florins. E aí o custo vai estar aqui. Então neste caso aqui, para mim vender um tecido seriam 2 moedas e um trigo ganharia 1 moeda. Então, não estaria valendo muito a pena. Além disso, nós podemos trocar por tripulação ou equipamento, que estão todos descritos aqui nas bordas do tabuleiro. Então um tecido ele pode virar um soldado, uma vela ou um canhão. Um carvão poderia ser um foguista ou uma chaminé. E um trigo pode ser o capitão, o empresário ou a grua. Vamos dar um exemplo aqui, né, com essa peça que eu peguei, que eu tenho aqui ó, um tecido e 2 trigos. Eu posso escolher trocar o tecido por moeda, por exemplo, e os trigos por equipamento. Eu posso trocar tudo por moeda. Eu faço da forma que eu quiser. A única coisa que eu não posso fazer é trocar, por exemplo, o trigo aqui, eu tenho 2 trigos. Eu não posso trocar por 2 recursos iguais. Neste caso eu poderia trocar um trigo por um capitão, por uma grua, ou por uma grua e um empresário. Eu não posso trocar por 2 gruas ou 2 empresários, por exemplo. Eu não posso escolher o mesmo recurso, né, com uma peça de commodity. Agora eu poderia, né, escolher um capitão, trocar por dinheiro e o tecido pegar aqui, sem nenhum problema. Feito isso, né, depois que você decidiu o que você vai fazer com a peça, você pode vir colocar aqui do lado e descartar essa peça. E por fim nós temos aqui o último, né, que é esse anel aqui. Esse espaço aqui, da mesma forma, o jogador que parar e escolher fazer essa ação, anda um cubinho no sentido horário, pode pagar mais moedas, né, para continuar andando. E aonde ele parar, ele pode pegar um funcionário. Né? Todos os funcionários aqui, todos os funcionários verdes e cinzas, eles têm um custo, que é de 1 moeda. Os demais não, você simplesmente vai pegar, né? Colocar aqui na sua área, ou aqui do lado, como você preferir. Isso aqui são funcionários que vão te dar habilidades durante o jogo. E eu já vou explicar a habilidade de cada um desses funcionários, beleza? Muito bem, explicado todas as ações, vamos explicar agora então como é que funciona a prova de mar. Lembrando que na ação você pode pagar o florim, né? 6 moedas para fazer uma ação extra. Você só pode fazer isso uma vez por turno, tá? E aí pode ser qualquer ação, não só que você colocou o cubo. E aí você vai executar as ações da mesma forma que eu descrevi aqui, beleza? Vocês vão notar aqui que todas as peças de navio elas possuem 2 informações, com exceção da proa, que sempre tem uma informação só, tá? E aqui as informações elas podem ser boia, bote salva-vidas, cabine, espaços aqui para colocar equipamento, enfim, toda peça vai ter 2 e a proa vai ter somente 1. O que são essas peças, né? Primeiro, nós temos algumas regras de colocação. Para mim colocar uma vela ou uma chaminé no meu barco, tá vendo que elas têm aqui um espacinho, né, pretinho embaixo? Eu preciso desse ponto de ancoragem aqui, ó, para poder encaixar. Então, nesse caso, nesse meu navio aqui, ó, eu poderia colocar uma vela aqui e poderia colocar uma chaminé aqui. Eu posso colocar 2 chaminés, 2 velas, sem problema nenhum. Cada peça ela vai ter o seu lugar específico, né? Então esses lugares pretos eles acomodam as chaminés e as velas. Vou pegar mais peças aqui para exemplificar, né? No caso aqui eu dei azar de não vir nenhuma, mas eu peguei uma outra aqui, que é essa peça aqui, que é azulzinha, tá vendo? Essa peça azulzinha ela comporta o canhão. Então o canhão ele pode vir aqui, ó, neste espaço. E a verde ela comporta a grua, beleza? Bem simples então a colocação dos equipamentos, né? E como é que funciona a colocação da tripulação? Toda tripulação ela precisa de uma cabine para ela. Então vocês vão notar que existem 2 tipos de cabine, a branquinha e essa mais escura aqui, a preta. A cabine preta, que sempre está só na popa, tá? Vocês vão notar isso também. Ela é a única que comporta o foguista. Tá? Então o foguista, ele é o único que pode vir nessa cabine preta aqui, ó. E você pode comportar ele ali. Todos os demais, eles precisam de uma das cabines branquinhas. Eu vou pegar uma de exemplo aqui, com exceção do capitão.
o capitão, ele não precisa de cabine. Você pode pôr ele aqui na frente, porque ele vai comandar o navio, então ele não precisa de conforto, não precisa dormir. Agora, se por um acaso você colocar um segundo capitão no seu navio, aí o segundo sim vai precisar de uma cabine. Muito bem, já aprendemos então como é que nós comportamos a tripulação e os equipamentos do nosso navio. Vamos ver então para que serve, como é que nós pontuamos. Depois então de concluir o navio, no seu final do turno nós vamos para a prova de mar. Aí aqui é a parte mais complicadinha do jogo, quando você entender isso fica bem mais claro. Mas é a principal parte porque é como você pontua no jogo, beleza? Primeiro que para pontuar o navio, ele precisa ter um capitão. Então se esse navio aqui não tivesse um capitão, você primeiro nem ia pontuar ele. Você ia tirar ele daqui sem fazer ponto nenhum. A segunda coisa, o navio ele precisa ter um espaço para conseguir andar a sua velocidade máxima pelos canais aqui, Você vai pegar essa pecinha aqui e vai colocar em um ponto de entrada em uma das suas peças e ela tem que conseguir andar a sua velocidade, tá? Vou dar um exemplo aqui, vamos supor que tivesse aqui e a velocidade do navio fosse 3, eu não conseguiria andar, também não poderia pontuar aquele navio. Então, dois requisitos que você precisa para pontuar. A gente já vai ver a questão da velocidade e a pontuação. Mas você precisa ter um capitão e você precisa fazer com que aquele navio ele ande a sua capacidade máxima, ele tenha canais suficientes para se movimentar. Se uma dessas duas requisitos não forem atendidos, é melhor você nem colocar capitão ou peça nele, porque todas as peças de navio elas vão ser descartadas, elas não contam como pontuação nem ficam aqui no seu estaleiro. Então prestem bastante atenção nisso, beleza? Esses dois requisitos. Vamos então agora ver como é que pontua a prova de mar. A primeira coisa, nós vamos pontuar a sua velocidade e determinar a sua velocidade. Como nós calculamos a velocidade de um navio? Tá aqui bem descrito, beleza? Cada timão aqui, que vocês verem aqui, é um ponto de velocidade. Então a primeira coisa, o navio, ele tem um foguista e uma chaminé? Neste meu exemplo tem, Ó, ele tem um foguista e tem um foguista e tem uma chaminé. Se ele tiver essa combinação, de pelo menos um foguista e uma chaminé, ele já começa com velocidade de 4. Então esse navio ele já vai andar 4. Depois ele ganha uma velocidade adicional por cada vela, por cada outro foguista e por cada outra chaminé. Neste exemplo aqui eu tenho só mais uma vela, Então a velocidade desse meu navio é de 5. A primeira coisa, então, nós vamos pontuar pela velocidade. Qual é a velocidade do meu navio? 5. 5 pontos de vitória para o jogador que estiver fazendo a prova de mar. Depois nós vamos pontuar pela tripulação do navio. E aqui, vocês podem notar que foguista não conta na tripulação, tá? Então você ganha um ponto para cada capitão, oficial, ou empresário, ou soldado que estiver no seu navio. Nesse caso aqui, eu tenho esses dois, então eu ganharia mais 2 pontos de tripulação. Mais 2 pontos aqui. Pontuada a tripulação, vamos pontuar os equipamentos. Para cada grua e cada canhão no meu navio eu ganho 2 pontos. Então nesse caso eu tenho uma grua e um canhão, mais 4 pontos. Se eu tivesse 3 gruas e 2 canhões, soma tudo, tá? É 2 pontos por cada. Então nesse meu exemplo, 4 pontos de equipamento. E agora nós vamos para a prova de mar, que é andar com o nosso barquinho aqui pelos canais, Então a velocidade do meu navio era 5, eu tenho que entrar por uma dessas peças aqui, de entrada, e andar 5. Nesse caso, vamos supor que eu escolhi entrar aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, deixando sempre a proa para frente, Eu sempre tenho que ir naquela direção, beleza? Não posso mais voltar para trás, porque a pecinha aqui, ela fica para as próximas provas de mar. Então os próximos navios que você concluir, você vai seguir da onde estava aqui essa peça, beleza? E aí por cada espaço que eu passei, eu vou ganhar uma pontuação de acordo com o que está colocado aqui. Vamos lá, primeiro para os espaços, nós temos os espaços aqui de canhão e de grua, que é bem simples. Quando o jogador ele passar por lá, isso aqui tematicamente são oficiais que estão lá anotando a pontuação do seu navio. Então esse oficial ele analisa as gruas. Então quando você passar para cá, você ganha um ponto por cada grua e por cada empresário. É o bonequinho verde aqui que tiver no seu navio.
Então nesse meu caso aqui eu ganharia 1 ponto, né? Porque eu não tenho empresários, mas eu tenho a grua. O canhão é a mesma coisa, eu ganho 1 ponto por canhão, mais 1 ponto por soldado que está no meu navio, né? Que é o que manuseia o canhão lá. Bem simples, né? Nós temos também alguns símbolos como a boia, o barquinho, né, salva-vida, o bote salva-vida e as lanternas. Se eu passei por aquele espaço, eu vou ganhar a quantidade que tiver no meu navio. Então, se eu passei por uma boia, eu ganharia 1 ponto. Se eu passasse por uma lanterna, 2 pontos. No caso de bote salva-vida aqui eu não teria nenhum, né? Mas nós temos aqui algumas peças que tem, por exemplo. Bem simples, né? Passou por lá, ganha pontuação. E nós temos também esse timão aqui com a fitinha azul, que nós vamos ganhar ponto pela nossa velocidade. Mas isso aqui é um ponto bem importante, tá? A velocidade do meu navio era 5. Então eu já ganhei a pontuação de 5. E agora eu vou ganhar a pontuação da prova de mar. Então vamos lá. 1, 2, cheguei na boia. 1 ponto. 3, 4. Cheguei aqui no timão com a fitinha azul. Eu vou ganhar a velocidade, a quantidade de casas que eu andei até chegar naquela casa. A velocidade do meu navio era 5. Mas nesse caso eu gastei aqui 4 para chegar lá. Então eu ganho 4 pontos. E depois eu continuo andando. Beleza? Então você ganha a quantidade de pontos que você usou, né, de casas para andar até chegar naquele ponto. Beleza? Feito isso então, nós deixamos a peça aqui, pegamos todo o nosso navio com toda a tripulação, equipamento e colocamos aqui em cima no nosso estaleiro. Liberando aqui então espaço para nós construirmos novos navios. E dessa forma nós vamos colocando todos os navios concluídos que pontuarem aqui nessa região. Um ponto bem importante, se você tiver algum canal aqui que tiver nessa convergência aqui, você tiver que escolher um caminho, quando ele andar você vai ter que escolher para qual caminho ele vai, beleza? Sempre que um barquinho aqui ele sair de uma das peças de canal, você pode pegar aquela peça que ele já passou e virar, porque você não vai usar mais. Num caso de acabar todas as peças aqui, os jogadores vão anotar a quantidade de peças que eles tinham já usadas, né, devolver e embaralhar para ter novas peças ali. E a quantidade ela importa por causa dos objetivos de final de jogo, que alguns deles dependem disso. A mesma coisa se acabar as peças de commodity, todas as que foram vendidas aqui, você vai embaralhar, colocar de volta no guindaste e continuar repondo. Muito bem! Explicado aqui então como é que funciona a prova de malha, como nós pontuamos, vamos então explicar agora as peças, né, e suas habilidades aqui dos funcionários, depois dos contratos, né, e como é que o jogo termina. Começando aqui pelas peças de funcionários, tá, que vai ser bem rapidinho que eu vou explicar. As peças verdes e cinzas elas são bem simples. Eu peguei essa peça, eu tenho aqui uma habilidade. Essa peça indica que sempre que eu fizer essa ação de pegar tripulação eu ganho um foguista adicional. Ou seja, se eu vim aqui e parei nesse espaço, eu ganho um soldado e um foguista. Parei no espaço do foguista, 2 foguistas. Parei no empresário, um empresário e um foguista. Nós temos essa peça para todos os tipos de tripulação. Por exemplo, se eu tivesse as duas, elas são cumulativas, beleza? Vou fazer aqui uma ação de ganhar um capitão, eu ganho mais um capitão e mais um foguista. Então é para isso que essas peças verdes elas servem. As peças cinzas são a mesma coisa, só que para equipamentos. Então essa daqui eu ganho um canhão, essa aqui eu ganho uma vela, né, chaminé e uma grua, quando eu fizer essa ação aqui. Então se eu tivesse a da grua e viesse para cá, 2 gruas. Viesse para cá, uma grua e uma vela. As peças amarelas, elas permitem eu andar mais quando eu for fazer a ação. Então essa peça aqui, se eu for fazer a ação de pegar equipamento ou tripulação, eu posso andar 2 espaços a mais sem pagar moeda. Então lembra que eu ando 1 de graça, com essa peça eu poderia andar mais 2, né, até mais 2, para pegar a peça que eu quero ali. E a mesma coisa para essa outra, só que aí eu posso andar com esse anel aqui de pegar funcionários, né? Andar até 3 espaços adicionais sem pagar moeda. As peças vermelhas, elas têm um espaço aqui que indica o seu nível. Nós temos as peças de nível 1 e de nível 2. Nós temos para os 3 tipos de recursos: carvão, tecido e trigo. Para mim pegar a peça de nível 2, eu tenho que ter a peça de nível 1. Tá? Então nesse caso, se eu peguei a peça de nível 1, sempre que eu vender um trigo, eu vou ganhar uma moeda adicional. Se eu pegasse a peça de segundo nível, né? Sempre que eu vender um trigo, eu também vou ganhar uma moeda adicional. Então, nesse caso, eu ganharia 2 moedas adicionais por cada trigo que eu vendesse.
É para isso que servem as peças vermelhas, e além disso elas têm uma pontuação de final de jogo. Tá vendo que é essa âncora aqui. A de nível 1 vale 1 ponto no final do jogo, e de nível 2 vale 3 pontos no final do jogo. Por fim, nós temos as peças azuis, que elas vão te dar alguma habilidade aí. Essa daqui sempre vai te dar mais 1 de velocidade para os seus barcos, muito bom, que você pode sempre escolher usar ou não, tá? Isso é importante, porque às vezes você não consegue andar tudo, você não é obrigado a usar o bônus da peça. Essa outra, ela te dá mais 1 de velocidade por cada 2 velas que você tiver no seu barco. Então, mais 1 de velocidade, além da velocidade que as velas vão dar também. Também muito bom. Nós temos essas peças aqui, ó, para os 4 tipos de equipamento: grua, canhão, vela e chaminé. Se você tiver essa peça, ela permite você colocar até 2 gruas no seu barco sem ter o espaço apropriado dela. Então você poderia colocar aqui, né, esse espacinho aqui, por exemplo, na grua, sem ter o espacinho verde. A mesma coisa, né, eu posso poder até 2, a terceira teria que ter o espaço dela. A mesma coisa nós temos para vela, canhão e chaminé. Nós temos também essa peça que deixa eu colocar 2 tripulações sem ter cabine. Lembrando que tripulação não conta o foguista, tá? Então vai ser o capitão, um segundo capitão, né, no caso de você colocar, o empresário e o soldado. E nós temos a peça que deixa você colocar um foguista sem ter a cabine. Todo barco, navio, ele pode ter no máximo um foguista por causa da cabine, que sempre só está na polpa, né? Com essa peça o jogador conseguiria ter 2 foguistas. Só que com essa peça você consegue colocar um sem ter a cabine apropriada. E também você pode ter 2, né? Se você tiver a cabine apropriada, você pode ter 2 foguistas. E é para isso que servem todos os funcionários do jogo. Antes de eu explicar as peças de contrato, eu vou explicar como é que funciona aqui o final do jogo, tá? Como é que o jogo termina. Então, como eu expliquei aqui, nós vamos girando essa peça aqui, né? Conforme os jogadores vão fazendo suas ações até ela cair, e nós tiramos um cubo. Dependendo da quantidade de jogadores, vocês vão ver aqui embaixo que tem uma setinha. Quando o cubo daquela setinha for removido, tá? No caso aqui eu estou jogando uma partida de 2 jogadores. Então quando este cubo aqui for removido, os jogadores vão ter que pegar as suas peças de contrato e descartar até ficar com uma de cada tipo. Nesse caso que eu dei só 2 para cada jogador vai escolher 2 e descartar. Então no final do jogo os jogadores sempre vão ter somente uma, beleza? No caso aqui de 2 jogadores, se eu tivesse dado 3 para cada um no começo do jogo, nesse momento eles descartariam 2 de cada, ficando com uma cinza e uma vermelha. Nós temos o momento que isso acontecerá com 4 jogadores, né? Uma partida solo também. E com 3 jogadores, se você tiver 3 peças, primeiro você descarta uma, e depois nessa outra rodada você descarta outra. Muito bem, então quando acabar aqui, né, o último cubo for removido, nós vamos continuar jogando até o cubo cair novamente. Quando o cubo cair novamente, o próximo jogador, ele ainda joga uma vez, ele vai jogar, e aí a seta ela vai alinhar aqui com o vermelho, né, e isso indica o fim da partida. Dessa forma, todos os jogadores vão ter jogado a mesma quantidade de rodadas, beleza? E aí, por fim, quando isso acontecer, todos os jogadores terão uma última ação a ser executada. Começando pelo primeiro jogador. Ele pode escolher qualquer ação, dependente se tem a cubo ou não nela, e fazer aquela ação, como se ele estivesse pagando, né, uma ação extra. Tá? E aí eles escolhem qualquer ação. Nesse momento ele não pode pagar para fazer uma ação extra, ele vai fazer somente aquela ação mesmo. Vai executar a sua ação, o próximo jogador do horário também, né? Todos os jogadores vão executar uma ação. Depois de todos os jogadores terem executado uma ação, todos os jogadores terão a chance de concluir um navio, se for possível, com apenas uma peça de navio. Então, vamos supor que o primeiro jogador ele terminou a sua última ação, todos os jogadores fizeram a última ação, chegou na vez dele de novo, e ele consegue concluir um navio com apenas uma peça. Então ele vai comprar uma peça, né, pagando os seus custos, ou não, né, se ele escolheu o espaço zero, e concluir o navio e fazer a prova de mar do navio. Na ação extra, se o jogador concluir um navio também, ele também vai fazer a prova de mar normalmente, beleza? Nesse momento, se o jogador, né, se eu tivesse aqui assim, por exemplo, com uma peça só eu não conseguiria concluir o navio. Então eu vou passar a minha vez, né, eu não vou ter essa oportunidade. Os jogadores terão essa chance somente se com uma peça eles conseguirem concluir o navio. Então depois de fazerem isso, fazer a prova de mar, nós então encerramos a partida.
e vamos contar a pontuação. Uma outra forma que o jogo pode acabar também é se acabarem todas as peças de navio. É uma forma mais rara disso acontecer. Se isso acontecer, acabarem as peças de navio e você não conseguir repor, então você vai continuar jogando até que todos os jogadores tenham jogado a mesma quantidade, ou seja, até o jogador da direita do primeiro jogador, né, no sentido horário. Todos os jogadores vão ter jogado a mesma quantidade, então nós terminamos a partida e vamos para a pontuação, tá? Da mesma forma que eu expliquei. Lembrando que todas as peças do jogo, elas não são finitas, tá? Tirando as peças de navio, se elas acabarem, o jogo acaba imediatamente. É só concluindo então a rodada. Mas todas as outras peças do jogo, se acabarem, você, né, pode arrumar um substituto ali, ou como as peças de canais, repor ali para reembaralhar. Lembrando de anotar a quantidade, porque isso pode afetar na pontuação final. Como funciona a pontuação do jogo? Bom, a pontuação a gente vai estar andando durante a partida, né? Então todos os jogadores vão estar em determinados locais aqui da trilha. Os jogadores que tiverem peça vermelha, nesse momento eles vão avançar, né, a quantidade de pontos que as peças vermelhas indicarem, e depois os jogadores vão pontuar suas peças de contrato, né, a cinza e a vermelha, de acordo com, né, que são objetivos, de acordo com o que eles concluíram. A maioria das vezes, dos casos, dependendo da quantidade de navio aqui que eles concluíram durante a partida. Eu não vou explicar todas as peças do jogo, que são bastantes, mas estão bem descritas no manual. Estão bem detalhadas lá, eu vou dar só alguns exemplos. Como por exemplo essa peça aqui, que eu ganharia 3 pontos por cada par de chaminé em um navio. Então vamos supor que eu tivesse aqui 3 navios, um tivesse 2 chaminé, outro tivesse 3 chaminé e o outro tivesse 1. No total eu tenho 6, né? Mas eu ganharia só 6 pontos, porque o primeiro navio teria só 2, o terceiro navio só 3 e o outro 1. É por par em cada navio. Então um navio teria um par, o outro navio teria um par e um a mais, e o outro navio teria um, não teria um par. Tá? Então aqui é por navio que tem aquele par, por exemplo. Então aqui eu andaria ali a pontuação, e essa peça aqui é pela quantidade de navios que eu mandei, né? Então se eu fiz aqui 3 navios, eu vou contar aqui quantos espaços, né? Então 1, 2, 3, 9 pontos. Fiz 5 navios, 1, 2, 3, 4, 5, 24 pontos. Tá? Todas as peças, então, elas vão ter a sua pontuação, de acordo com os navios, tripulações, ou até funcionários que você pegou durante o jogo, peças de canais, como eu falei, que você usou, enfim, são várias as pontuações aqui de final de jogo que estão bem descritas no manual, e eu não vou explicar aqui nesse ponto. Depois que todos os jogadores avançarem, o jogador com mais pontos é o grande vencedor. No caso de empate, o dinheiro é o critério de empate. É o jogador que sobrou com mais dinheiro é o grande vencedor, e no raro caso disso ainda empatar, então os jogadores terminam empatados. Lembrando que o jogo também tem um modo solo, que eu não vou explicar aqui, mas está lá escrito no manual todas as funcionalidades, né, também os componentes adicionais que você usa neste modo, beleza? E é assim que se joga Shipyard, um novo lançamento aí da Mosaico, que está chegando no Brasil. Um jogo de Vladimir Sutin que eu não conhecia, é um design que eu gosto bastante e eu gostei muito do jogo, tá? Como vocês viram, bastante detalhe, como também é de costume do designer, né? Mas você jogando, o jogo ele é simples, tá? De regras, você vai ver que as ações são essas, né? Você vai pegar ali, tentar construir seu navio, fazer a melhor pontuação de acordo com os canais que você vai andar, de acordo com os seus objetivos, enfim, tem várias coisas para você pensar ali, mas o jogo ele é simples, né? É um jogo que tem um certo AP, porque você realmente tem que pensar na melhor ação, na melhor peça a pegar, enfim, mas de regras, falando aqui muito detalhe, um vídeo longo, parece complicado, mas não é. Se vocês tiverem a oportunidade, deem a chance, eu gostei bastante. E eu espero que vocês também tenham gostado e principalmente tenham entendido, né, como é que se joga Shipyard. Se você gostou do vídeo ou eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like, considera se inscrever no canal, né, para não perder nenhum vídeo, ativar o sininho também, porque vai sair uma gameplay de Shipyard, sabia? Duelo do casal de Shipyard está vindo aí, meus amigos. Um grande jogo aqui no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Por isso, se não forem inscritos ou não ativaram o sininho, façam isso agora, beleza? Ficou alguma dúvida das regras? Coloca aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram, como de costume. Se quiser conversar com a gente lá também no Instagram, fica à vontade. Então é isso, marujos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Eu virei o boné agora porque eu não sei se o meu boné tava tampando aqui, então se vocês estranharem foi por isso.